Vou fazer um aviso aos navegantes, só explicando melhor talvez a situação da maternidade espiritual, que não ficou, acho que, muito claro. E o impeditivo que eu tinha, inclusive antes, né, da minha saída ministerial, sobre a tese de maternidade espiritual, e que mesmo em derivação do Novo Testamento, como eu não tenho como ficar com as pessoas o tempo inteiro, eu só faço uma pregação, e aí quem fica com as pessoas o tempo inteiro é Jesus ou o Espírito Santo. Eu não teria como ser mãe espiritual, ou isso eventualmente não geraria, mesmo se aplicasse a doutrina de maternidade espiritual, que eu achava que era metafórica, mas mesmo que se aplicasse, como eu não ficaria muito tempo, mesmo que eu fosse, entre aspas, mãe espiritual, não contaria muito, porque assim, a minha responsabilidade seria menor, a responsabilidade maior é de Cristo e o Espírito Santo. Então eu não. A minha responsabilidade seria muito menor. Sendo mãe ou não sendo mãe, eu não tenho como ficar com as pessoas o tempo inteiro. Jesus tem, então é ele que eventualmente ensine. Né? Eu vou ser usado ali, vamos dizer, quinzenalmente, para eventualmente levar uma palavra e tudo, mas eu não sou a quem eles devem buscar, na verdade. Né? Não que eu não pudesse ser usado ali como pregador, mas não que isso caracterizasse, né, a responsabilidade como mãe espiritual, ou mesmo, mais além, que era o conceito que eu usava mais na questão da maternidade espiritual. Será apenas uma metáfora, justamente porque eles teriam que buscar mais a Cristo e ou ao Espírito Santo. Ou a Deus, o que for, né? E também em derivação de que, não só por isso, né, de eu não estar com as pessoas, eu não sou responsável pelo pecado delas, mesmo que eu não falasse dos mandamentos. Então, eu continuo não sendo responsável pelo pecado das pessoas. E antes eu não sabia dos mandamentos, mas justamente eu poderia eventualmente dizer, dar um discernimento do que seria pecado ou não. Mas se eventualmente por alguma razão eu não fizesse isso, eles continuariam sendo responsáveis pelos pecados deles, mesmo nos momentos em que eu não estivesse presente, mesmo no momento que eu ainda estivesse no ministério e não estou acompanhando a vida das pessoas e falo o que é pecado e o que não é, e discerno, né? Ou discerno, sei lá. O que seja pecado e o que não seja, eu não estou com as pessoas, não posso controlar ali o comportamento delas, justamente por isso que eu não seria ali mãe, né? Porque eu não só posso fazer um discurso quinzenal, ou até com uma frequência até maior, né? Às vezes até com uma frequência, às vezes em algumas situações específicas, 2 semanas seguidas e tudo mais. Mas aí excepcionalmente. E não entendo. Acho que a questão da maternidade espiritual eu não aplico essa doutrina porque eu não sou responsável pelo pecado dos outros, até porque eu não estou com elas o tempo inteiro. Quem está é Jesus e o Espírito Santo. Então por isso que eu não entendo que sou mãe espiritual, e se for, a minha responsabilidade não existe porque eu não sou responsável pelo pecado dos outros. Né? Inclusive por coisas que eventualmente eu não falei. No ministério, não só mandamentos, né, mas de repente outros ensinamentos que eu não falei. Justamente, tem coisas que eu não falei, de repente eles não sabem, eles serão responsáveis do mesmo jeito, mesmo que seja pecado por ignorância. E não necessariamente eu teria descoberto aquela informação para passar para as pessoas, ou mesmo Deus, ou qualquer entidade espiritual que me orientou a fazer pregação, não me conferiu determinadas informações para explicar, para discernir em algumas situações, segundo certas informações, o que é pecado e o que não é. Então, assim, daquilo que eu não falei, eu não sou responsável devido a pessoa de repente cometer um pecado que eu não avisei antes, que aquilo era pecado, não só em relação a mandamentos, né? Mas justamente também por isso, né? Só porque eventualmente eu não falei alguma coisa não quer dizer que eu seja responsável pelo pecado da pessoa, que já é uma ideia que eu tinha, né? Inclusive ali, no período em que eu fui criticado na questão de maternidade. Bom, acho que por esse vídeo é isso aí, só explicando a questão da maternidade, que sendo ou não, no final não seria responsável, mas eu acho que eu não era, justamente porque eu não acompanhava as pessoas o tempo inteiro, a ponto de, vamos dizer ali o que é pecado e o que não é, e se as pessoas preferirem pelo pecado, sabendo ou não que estão erradas, não é da minha responsabilidade. Então isso já era, na verdade, a doutrina que eu me pautava antes, mesmo enquanto estive no ministério, e essa é a realidade.